Olá, povo que curte videogame, hashtag seus bonitinhos! Bem-vindos ao Game Pass, o programa que toda semana a gente fala um novo Paranauê para você manjar mais os Paranauês. E hoje eu começo com uma pergunta para você. Por que a gente gosta tanto de games com escolhas? Escolhas, moral, ética, esse é o nosso tema. Porque assim, tem várias questões, né? Por que a gente faz certas escolhas? Quais são as escolhas que a gente faz? O que isso diz da gente? Eu acho muito interessante. Tem um monte de jogo por aí que tem escolha, claro, alguns com mais profundidade, outros com menos, mas eu vou te dar uns exemplos. BioShock. BioShock, você pode escolher se você vai matar as menininhas ou não. E acontecem uns bagulhos, se você mata as menininhas, você ganha mais habilidade. Mas eu acho que você é meio chato por ficar matando menininhas. No Infamous, por exemplo, também muda suas habilidades dependendo do caminho que você vai, e daí tem uma infinidade de jogos, tipo Mass Effect tem o sistema de Paragon Renegade, tem Fallout com o sistema de Karma, até os indie, gente. Eu não sei se você já jogou, mas ó, Dear Esther, Papers, Please e Stanley Parable. Se você não jogou um desses, pode ir, que é muito lindo. E a questão que esses games colocam pra mim é o seguinte: quando a gente discute qual é a moral, a gente tem um potencial pra gente descobrir uma nova ética. E sim, são coisas diferentes, vou te explicar. Moral. Moral tem a ver com sociedade. São todas as coisas ali que estão colocadas pra você que você deve seguir. Os costumes, as leis. Então, quando você faz algo, dependendo do que, sei lá, as pessoas acham que é bom pra você fazer, você tá seguindo moral daquele grupo, por exemplo. A ética não, a ética é uma racionalização da moral. Então você para e pensa e fala, eu acho que eu vou seguir essa regra porque ela faz sentido por conta disso, disso, daquilo outro. Então a moral tem a ver com obediência e a razão é mais do lado da ética. Então todas as histórias que a gente vê tem muito a ver com moral, quais são os bons costumes. E é por isso que eu quero jogar aqui de cara, assim, tipo, pra destruir a vida já, um jogo onde tudo está acabado. E esse jogo é o Walking Dead. Num jogo tipo Walking Dead ou num jogo tipo Heavy Rain, o mundo não é legal. As escolhas que você vai fazer não são fofas. E é por isso que eu acho que eles são mais importantes pra gente poder falar sobre essa questão. Porque daí a gente não tá falando assim, o sistema Mass Effect, você é ou bonzinho ou malzinho. Não tem como você ser super bonzinho, tá? Num jogo tipo Walking Dead. Porque não tem bonzinho. Inclusive, o Walking Dead é tipo um point and click moderno. Os point and clicks não tinham combate, obviamente você tinha que apontar e clicar para descobrir as coisas e tinha muita exploração. Hoje em dia tem um pouquinho mais de combate com Quick Time Event. Quick Time Event é quando aparece aquela coisa, né? Você aperta o triângulo, quando aparece o triângulo na tela, tem um ritmo, um momento para você fazer isso. E também tem bastante foco em escolha. São coisas que a Telltale tá fazendo hoje, palmas para elas. Vocês são incríveis. Com relação a isso, eu acho muito interessante essa mudança para a escolha. Por quê? Porque agora você não simplesmente fala, eu quero ir para lá. Não, as escolhas são feitas de forma nervosa. Você tem tempo para fazer isso, o que significa que você não vai tomar a decisão com a maior clareza do mundo. Você vai ficar meio, puta, será que tá certo? E você também não sabe todas as ramificações daquilo que você decidiu, o que vai acontecer. Que nem na vida real, né, gente? Na vida real, você não sabe o que vai acontecer. Você pode tentar ser bonzinho ou malzinho, você nunca sabe exatamente quais são todas as possibilidades daquilo que você fez. Então eu acho que o Walking Dead faz isso muito bem. E uma coisa que pra mim me pega ainda mais com relação ao Walking Dead, a primeira temporada, é que você tá ensinando uma menininha chamada Clementine como ela já deve agir no mundo infestado de zumbis. A Clementine ainda não sabe todas as morais, todos os bons costumes. Então quem vai ensinar moral pra ela é você. E isso é uma coisa que tem muito impacto, porque, bom, depois talvez aí você tenha que jogar com ela em algum momento. Acho que isso é um spoiler. Mas é um spoiler meio velho, né? Acho que a gente pode deixar. E pelo meu entendimento, games que têm escolha pra te afetarem de verdade, eles têm que ter 3 coisas. A primeira coisa é reação rápida. Essa nova coisa entre narrativa e ludologia que eu curto bastante. Que significa que, quando tem uma decisão, geralmente tem que ser tenso, você não sabe muito bem o que você vai fazer. Eu gosto de Heavy Rain. Heavy Rain faz isso muito bem com relação a isso. Dá uma olhadinha. A segunda coisa é um gameplay empático. O que isso significa? Obviamente você tem que entender muito bem as regras, tem que entender muito bem a história, para você sentir como se você estivesse lá. E a terceira coisa é cumplicidade. Não adianta você fazer um personagem principal super legalzão, colocar uma menininha muito legal também junto, e os outros personagens serem
Nada. Se os outros personagens não são redondos, significa que aquilo que você está escolhendo vai ter um impacto na vida deles, tipo blá. Então é muito importante que eles sejam redondos, porque você tem que sentir que as suas escolhas fizeram diferença realmente. Tem que ter personagens que você gosta, personagens que você odeia. Essa coisa de o mundo se sentir real é uma coisa que obviamente todo videogame tem que fazer. E eu acho que com Walking Dead, pelo menos pra todo mundo que é nerd, o apocalipse zumbi é iminente e é alguma coisa que eu posso sentir muito como real. Eu não sei de você, mas eu tenho um plano pro iminente apocalipse zumbi. Se você não tem, você provavelmente vai morrer. Então eu sugiro que você tenha um plano bem bonito. Existe aí uma teoria chamada teoria da recepção. Nessa teoria, a gente estuda mais ou menos quais são os efeitos que ocorrem com a gente quando a gente é exposto a certas mídias, a certas histórias. Mas não é assim tão bem do jeito que você está pensando. Por exemplo, é claro que tem uma parte da galera que estuda isso que vai falar que, sei lá, histórias violentas causam pessoas violentas, né? Uma relação de causalidade. Mas a teoria é muito grande, tem um monte de gente estudando, inclusive a maioria das pessoas não vai concordar com isso. O que elas vão concordar é que um game, um livro, um filme, dependendo de quanto você se sente imerso, você começa a pensar sobre aquilo. Especialmente no videogame que você tem escolha, você pensa sobre as escolhas que você tomou. E se você pensa nisso de verdade, aí que vem o poder do videogame ser um catalisador de experiências. O que significa, meu caro, que você não vai pensar só no obedecer os morais e o bom costume. Você vai refletir sobre isso e daí vem a grandiosa ética. Olha que bonito. E olha só que legal essa história, gente. Na Noruega e na Suécia, já tem gente, professores que dão aula de direito, que vão usar games como Walking Dead e Heavy Rain para ensinar a diferença entre ética e moral e para discutir que raios foi que os alunos fizeram durante esses jogos. Acho isso muito legal. E outra coisa que você talvez não sabia são os estudos de quem vê, quem joga, como joga, por que joga. O Daedalus Project, que é um projeto que eu amo, que está no ar há muito tempo, que estuda jogadores de World of Warcraft, além de outras pesquisas, comprovaram uma coisa muito interessante, que é a maioria dos gamers prefere jogar com classes que tenham suporte ou cura, ou atacam e curam e suporte. É uma minoria que joga somente com classes de dano. Da mesma forma que a primeira vez que se joga um jogo que tem escolhas, a maioria dos gamers preferem ser do bem. E daí depois na segunda eles são do mal e jogam tudo pra cima. Se você é do mal ou do bem no joguinho, não significa que você é do mal ou do bem na vida real. O que significa é que tipo de escolhas você vai parar pra refletir. E eu acho que é muito mais interessante a gente parar pra refletir o que é ser do bem do que é ser do mal. Porque o que é ser do mal é fácil, né, gente? Mas agora, o que é ser do bem não é tão simples assim, pela coisa que a gente falou antes. Você não sabe para onde vão todas as ramificações das suas escolhas. O que significa que o que é mais interessante da cultura de recepção e dos joguinhos que têm escolha e debatem moral é que nós gamers estamos sempre aprendendo algo novo, descobrindo coisas novas e pensando sobre qual será a nossa ética. É legal isso, né? É meio cabeçudo, mas é bem legal. E se você é aquela pessoa que está afim de fazer jogos, a minha dica da semana é pra você. Anota aí porque é em inglês, tá? Que chama Beyond Choices, The Design of Ethical Gameplay. Basicamente o que isso significa é que é um livro que vai comentar sobre escolhas, decisões morais e como colocar isso no seu futuro jogo de um jeito fofo e bacana. Talvez não fofo, mas bacana. Então é isso, gente. Se você curtiu esse Gamepedia, não esquece de mandar e-mail pra gente, higienebrasil@higiene.com e pedir o tema que você mais quer ver. Tchau, beijo, até semana que vem.